Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan e hoje aqui eu estou com o Fábio, gestor e fundador da Fama Investimentos, que é uma gestora que está no mercado desde 1993 e tem um fundo com histórico superior a 20 anos. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Alan? Obrigado. Obrigado por estar compartilhando o seu conhecimento conosco. Me explica uma coisa, Fábio. Fala como é que foi o processo de seleção do fundo nas questões de investimento ao longo desses 20 anos. Eu acredito que você tem muito histórico aí para compartilhar com a gente. Obrigado pela pergunta, é super interessante. Vou tentar responder em menos de 20 anos. Obviamente, o processo evoluiu bastante desde 93 até hoje. Algumas coisas a gente mantém intactas e outras coisas são um processo contínuo de aprendizado. Então, começando pelo processo contínuo, eu acho que a gente já errou bastante em algumas histórias de algumas companhias que eventualmente eram um pouco mais alavancadas do que a gente gostaria, ou processos de turnaround mais agudos do que a gente imaginava, ou de setores que eram mais abertos à competição do que a gente acreditava. E isso foi moldando um pouco o nosso processo para poder identificar empresas de maior qualidade, empresas com melhor gestão e etc. Então, do ponto de vista de universo, ao longo do tempo, sim, acho que a gente, a partir principalmente dos erros, a gente foi aprendendo e foi moldando o que a gente é hoje. Agora, tem coisas que a gente não mexeu desde 93 até hoje. Então, o primeiro ponto é a questão de ética. Isso sempre foi um ponto extremamente relevante para a gente. Para a gente pouco importa se a empresa é boa, se dá bons resultados, se as ações estão baratas e são atrativas, se um ambiente de uma cultura de ética profunda não esteja instalado dentro da empresa. Então, a gente rejeita totalmente empresas que estejam desalinhadas com os nossos princípios e valores. A gente tem e sempre teve um processo de investimento aqui que é um pouco diferente do usual, onde a gente busca o contraditório, e aí eu vou tentar resumir isso bastante. Eu sou o construidor de teses de investimentos junto com o meu time, então a gente busca novas empresas, novas teses, ângulos diferentes, e eu tenho um sócio que é o outro fundador da empresa, cujo papel é destruir as teses de investimento. Então a gente passa por um processo onde um tenta construir, o outro tenta destruir. As empresas que sobrevivem a esse processo, a gente entende que são as empresas meio à prova de balas. Claro que a gente pode errar, mas a gente passa por um processo muito longo, muito contínuo, de escrutínio, onde a gente tenta abordar todos os aspectos das companhias e setores. Ah, legal, perfeito. É um processo diferente, né? Um tenta construir, o outro tenta destruir. Mas eu estava vendo, inclusive, o portfólio, né, de produtos de vocês, e a grande verdade é que a gente vê algumas casas que têm portfólios amplos, né? Mas eu acho que talvez seja a primeira vez que eu veja uma casa com apenas um portfólio, ou seja, apenas um fundo, né? Então, praticamente todo o time trabalha em função desse único fundo, né, desse único portfólio, dessas únicas teses de investimento. Como você mencionou, eventualmente são teses de investimento não muito usuais, né, ou seja, talvez alguns tipos, né, como por ser um fundo de renda variável, algumas ações, algumas empresas, os quais o mercado não esteja olhando, né? Seriam, talvez, poderia chamar de small caps, mid caps. Você consegue aprofundar um pouco mais na questão do tamanho das empresas que vocês acabam olhando? Claro, a gente tem algumas restrições em termos de tamanho, algumas restrições também em termos de setores, e então a gente tem um universo um pouco mais restrito do que o usual. De cara, a gente elimina as empresas com baixa liquidez, as empresas que a gente não consegue ter algum tipo de processo de arrependimento, né? Então, a gente pode, eventualmente, tem casos que a gente está há 10 ou 13 anos investidos na mesma companhia, mas a qualquer momento a gente tem que ter a certeza de que, se eu estiver errado, a gente pode trocar posição.
As empresas que não têm liquidez, elas não me dão esse conforto. Então, é por isso que a gente elimina as empresas ilíquidas. Além disso, a gente não investe nas companhias maiores do índice Bovespa, como Bradesco, Itaú, etc. A gente não investe nas empresas onde os fatores macro são mais relevantes do que os fatores micro. Então, empresa de commodities pura, eu não faço a menor ideia de qual vai ser o preço do petróleo ou do minério de ferro daqui a 5 anos, aliás, nem daqui a 5 dias. E a gente não investe em estatais. Então, isso traz para a gente um universo de empresas privadas, cerca de 80 companhias que a gente olha, e dentro dessas a gente busca gerar um portfólio. E sim, é um fundo só. A gente entende que todos os nossos investidores, não importa se ele tem R$5.000 ou 300 milhões de reais, eles têm que ter a qualquer tempo exatamente a mesma exposição às mesmas empresas. E com isso toda a nossa equipe está sempre 100% alinhada com os nossos investidores. Pô, legal. Bom, Fábio, obrigado por estar esperando rapidamente aí a Fama. Pessoal, obrigado por estar assistindo. Esse foi o Fábio da Fama Investimentos. Obrigado, tchau, tchau.